Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Você está feliz de estar aqui nessa noite? De verdade mesmo? De verdade mesmo? Então dê um glória a Deus bem alto. Esse foi para mim. Mais um. Glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui, amém? Você tem percebido a presença do Senhor neste lugar? Às vezes eu fico assim impressionada como Deus, Ele testifica nos corações a mesma coisa. A pastora falou assim, tem pouca gente na igreja hoje, né? E na hora eu pensei ali, mas aqui está cheio de anjo, tem muita gente. E ela falou aqui a mesma coisa que eu pensei ali, aqui está cheio de anjos, irmão, está cheio de anjo. Pode ter poucos humanos, mas anjo está cheio. E a glória do Senhor está neste lugar. E Ele quer fazer a diferença na sua vida e na minha vida nesta noite. Ele quer mudar a sua história e a minha história. Ele quer mudar a nossa história. E eu quero desafiar você que está aqui nesta noite e que não esteve no primeiro culto, claro, você agendou para vir nesse. Eu quero desafiar você depois que você chegar em casa, durante essa semana, você estar entrando na página da igreja e ouvindo a mensagem que foi pregada no outro culto. Nós estamos numa série de mensagens sobre família e eu quero desafiar você a não perder nenhuma mensagem. Porque eu tenho certeza, foi tremenda a palavra e eu tenho certeza que Deus vai falar com você através da ministração da palavra do Senhor. Então, está todo mundo em casa mesmo, né? Ou a maioria das pessoas trabalhando de casa, talvez tenha um pouco mais de tempo. Então, eu desafio você a estar ouvindo esta mensagem que foi pregada hoje. Mas a palavra que eu quero transmitir, que eu quero ser canal de Deus nessa noite para falar ao seu coração, ela está baseada em 1 Samuel 25, do 2 ao 17. E o título da mensagem é: Na crise, quem você é? Nabal ou Abigail? Estamos falando sobre como algumas famílias, baseado na palavra de Deus, claro, famílias da Bíblia, famílias que serviam ao mesmo Deus que você serve, que eu sirvo, venceram as suas dificuldades. Então a pergunta é, na hora da crise, quem você é? Nabal ou Abigail? 1 Samuel, capítulo 25, do 2 a 17. Gostaria de ler um texto um pouquinho longo, mas para que nós possamos entender, a gente deverá ler. Amém? Vamos ler então? Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome deste homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: Vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe, em meu nome, como está. Digam a aquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão, portanto, que os meus rapazes encontrem favor em tua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor,
Vocês acham que eu vou pegar o meu pão e a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Neste meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. E agora, pense bem, e veja o que você pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Essa é um pedacinho da história de Nabal e de Abigail. E nós vamos orar neste momento. E nesta noite, em nome de Jesus, vai cair por terra toda a investida do inimigo contra a sua família. Em nome de Jesus, porque nessa noite nós vamos descobrir como nós podemos vencer essas crises. Amém? Hoje, antes de orar, hoje eu vi uma notícia muito triste. Eu vi no Facebook, no YouTube, o relato de uma moça aqui de Curitiba, uma atendente de enfermagem, de 28 anos, que faleceu. E então eu abri a notícia para ler, e sabe por que ela faleceu? Ela foi contagiada pelo Covid, mas ela faleceu porque ela não declarou toda a verdade. Era o primeiro emprego dela, e segundo o noticiário mostra, quando ela foi contratada, ela não falou que tinha uma, como eles falam, comorbidade, que ela tinha um problema de saúde, porque provavelmente ela tenha ficado com medo de não ser contratada, visto ser o seu primeiro emprego como atendente de enfermagem. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Mas para que nós sejamos libertos, é necessário que nós declaremos toda a verdade. Nós não podemos nos esconder. Ela partiu, ela morreu, porque ela escondeu toda a verdade. Então, nesta noite, em nome de Jesus, que você esteja aqui, que todos nós estejamos aqui com o nosso coração todo aberto para o Senhor, dizer: Senhor, sonda o meu coração, Senhor. Se tem alguma coisa aqui que eu estou querendo deixar de lado, esconder, Senhor, eu abro o meu coração para que o Teu Espírito Santo sonde o meu coração nesta noite. Porque aonde há a verdade, há libertação. Amém? E toda mentira do diabo vai cair por terra nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos nessa noite, por tudo que Tu és, pela Tua presença neste lugar. Ah, Deus, como Tu és maravilhoso, Senhor. Este lugar está cheio da Tua presença. E nós somos agradecidos e gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor está aqui. E eu tenho certeza absoluta que nesta noite o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Senhor, os Teus anjos já estão passeando aí no meio da Tua igreja, estão indo lá nas casas daqueles que não podem vir à Tua igreja, que estão assistindo conosco, nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes. Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo está movendo nesta noite, e o Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar, assim como fez no primeiro culto. O Senhor vai
continuar fazendo neste culto também, nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando. Senhor, nós declaramos este lugar totalmente teu. Eu declaro a minha vida totalmente tua. Total dependência do Senhor nesta noite, Pai. Senhor, usa minha vida conforme Tu quiseres. Usa minha vida, Senhor, segundo o Teu poder, segundo aquilo que Tu tens para os nossos corações nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa leitura, ela mostra a história deste homem, Nabal e Abigail. E esse momento aqui é um momento para Davi de tristeza também, porque Samuel havia morrido. E é Davi que manda os seus homens pedir a Nabal alimentos. E como você pode ver, Nabal era um homem muito rico. Na leitura você observou isso. E eu quero começar essa ministração nessa noite com duas perguntas para você. O que fazer quando você percebe que sua família está sob ameaça? Qual deve ser a sua atitude e a minha atitude quando eu percebo que a minha família está sob uma ameaça? Seja ela de qual espécie for, o que eu devo fazer? Qual deve ser a sua atitude diante de uma eminente ameaça de destruição em relação à sua família? Qual deve ser a nossa atitude? O que nós podemos tirar de lições, de aprendizado para as nossas vidas neste texto e nessa história que nós vamos aqui ministrar, ensinar, compartilhar com você? O que nós podemos tirar de lição? Uma das primeiras lições que nós podemos tirar Nabal, ele era descendente, conforme nós lemos ali, de Caleb. E você já deve ter ouvido alguma mensagem sobre Caleb. Com certeza a pastora Gisele já pregou aqui. Eu nunca preguei sobre Caleb, mas a pastora Gisele eu sei que já pregou. E você já deve ter lido. Talvez você tenha assistido a Terra Prometida, não é mesmo? Que passou na Record há anos atrás. Foi muito bonito, por sinal. E Caleb era um homem abençoado por Deus, um homem que tinha compromisso com Deus, um homem diferenciado. Ele foi mandado com mais outras pessoas das tribos para ir espiar a terra. E quando eles voltaram de lá, todos os outros que foram disseram: olha, nós éramos, a terra é muito boa realmente, mas nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos, aos olhos deles e aos nossos olhos também. Nós somos pequenininhos, eles têm, toda a terra tem gigantes, lá tem muitos gigantes, o povo é muito grande. E eles infamaram a terra diante do povo de Israel. Mas Caleb e Josué, eles foram diferentes. Eles tinham um espírito diferente. Então eles chegam e dizem assim: não, vamos que nós vamos conseguir conquistar. Então Caleb era um empreendedor, era um lutador e era uma pessoa de coragem e de fé em Deus. Então ele faz a diferença naquele tempo que ele estava vivendo. Ele diz: não, vamos que nós vamos vencer os inimigos. Nós não somos gafanhotos, não. O Senhor está conosco e nós vamos vencer. E Nabal, ele era descendente de Caleb. Lá na frente, ele era um descendente de Caleb. Então, como Caleb, ele também era um homem empreendedor. Diz aqui que ele era muito rico, ó. Ele tinha aqui, ó, tinha 3.000 ovelhas. Era um bom rebanho, não é mesmo? Seria ótimo ter 3.000 cabeças de gado. Meu pai tinha, né? Hoje meu pai já está com o Senhor algumas cabeças de gado. E é muito interessante que todo ano vem novos bezerros e de repente você tem que vender porque o pasto encheu-se e você não tem espaço, não tem pasto suficiente para todo o gado. E Nabal era um homem muito rico. E a primeira lição que nós podemos tirar aqui dessa leitura é que, independente dos seus ascendentes, de quem você descende, você não terá ou não tem
talvez o mesmo espírito daqueles. Por exemplo, se a minha mãe era uma mulher muito crente, eu posso ser descendente dela e não ser crente. Se meu pai era um homem de Deus, eu posso ser e sou descendente dele e não ser uma mulher de Deus, uma pessoa compromissada com o Senhor. E foi o que aconteceu com Nabal. A família dele atrás era uma família ótima. Caleb era um homem de Deus. Mas Nabal, aqui a leitura diz que ele era um homem mau, um homem grosseiro e maligno. Alguma coisa ele herdou, sim. E ele pegou para ele de bom. Ele era batalhador, ele era um homem empreendedor, tanto é que se tornou rico. Porque ele era um bom administrador das suas coisas. Só que ele tinha um coração maligno. Ele não tinha o mesmo Deus que Caleb tinha como seu Deus. E isso faz toda a diferença. A escolha é sua. Ao contrário, também é verdade. Seu pai e sua mãe pode ter sido muito ruim. Pessoas que não conheciam o Senhor, mas a partir do momento que você decide entregar a sua vida nas mãos do Senhor, você pode mudar a história da sua vida. Você pode dar à sua vida um novo rumo. Você não precisa andar nos mesmos pecados que seus pais andaram. O inverso também é verdade. Então, a primeira lição que nós tiramos aqui é que o fato dos meus pais serem crentes, eu não sou crentinho. O fato dos meus pais serem santificados, eu não serei santificada se eu não tomar uma posição. A decisão é minha, a decisão é sua. Aquilo que você quer fazer da sua vida, como você quer ser, depende da sua escolha, não da descendência que você tem. Nabal, como nós dissemos, ele era muito rico, mas ele era uma pessoa grosseira e má em tudo que ele fazia. E você pode ver isso através da leitura conforme nós fizemos. A segunda lição que nós podemos tirar aqui é que você é aquilo que está no seu interior. Nabal, aqui o versículo diz, o nome deste homem era Nabal e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que ele fazia. Então é claro que nós não poderíamos esperar de Nabal nenhuma outra atitude que não a atitude que nós vemos aqui na leitura. Porque a palavra de Deus diz que assim como eu sou no meu coração, assim eu vou viver. Aquilo que eu sou, eu vou transmitir, eu vou agir da maneira como eu sou. A palavra de Deus diz que não pode uma fonte jorrar água doce e água salgada, ou água doce e água azeda. Não pode um pé de fruta, ele dar fruta doce e fruta azeda, ou ele dar limão e dar laranja. Não, vai ser uma qualidade só os frutos. Então aquilo que eu sou interiormente é aquilo que eu vou viver, é aquilo que vai nortear todas as minhas decisões, toda a minha vida. Não esqueça, às vezes nós queremos que as pessoas, nós jogamos expectativas em cima de pessoas. E muitas vezes quando você começa a conhecer a pessoa, você vê que não é, mas não é, porque ela não é aquilo que você achava que ela era. Então ela está apenas mostrando aquilo que está no seu interior. A palavra de Deus diz, Jesus diz assim, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Nabal não poderia agir de outra maneira, porque ele era perverso, ele era mau em tudo aquilo que ele fazia. Então quando os homens de Davi chegam lá, pedindo para ele alguma coisa, ele disse, eu não vou dar nada. Gente, o que era, talvez 2 ou 5 ovelhas preparadas para dar para 600 homens se alimentarem, seria o suficiente, e para ele não iria fazer diferença nenhuma, mas ele tinha um coração maligno. Então aquilo que você é aquilo que você vai viver. Agora, se nesta noite, através da leitura da palavra, você começa a perceber que existe alguma coisa no seu coração que não está legal, que precisa ser mudado, nesta noite pode ser mudado, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. O Senhor está aqui e Ele pode mudar todas as circunstâncias da sua vida.
Então Nabal disse: não, eu não vou fazer nada pelos servos de Davi. Quem é esse Davi? Quem é o filho de... Ele sabia, Davi era filho de Jessé. E ele ainda tinha tido a experiência das suas ovelhas serem cuidadas pelos homens de Davi enquanto elas estavam no deserto sendo apacentadas. A leitura diz que o moço de Nabal, um dos empregados dos servos, falou assim: olha, o povo de Davi, os homens de Davi eram como um muro ao redor de nós, e nós nunca sentimos falta de nada. Quer dizer, eles nunca pegaram uma ovelha. Você acha que pastando lá no meio do deserto, sendo apacentada lá no monte, toda essa quantidade de ovelhas, se eles tirassem alguma, talvez eles não iam nem sentir falta, mas eles nunca tocaram naquilo que não era deles, os homens de Davi. E agora então, baseado nisso, no bem que eles tinham feito a Nabal, ele manda os seus servos ir lá pedir comida. E é interessante que os servos de Davi não chegam lá dizendo assim: olha, eu quero aí 5 ovelhas, eu quero... Não, ele diz assim: me dá daquilo que você tiver na mão. Eles não exigem nada, eles só querem alguma coisa para se alimentar, visto serem 600 homens que andavam com Davi. E então Nabal diz assim: eu não vou dar nada. Você acha que eu vou tirar da carne das minhas ovelhas que eu aqui preparei para os tosqueadores? Essa época da tosquia era uma época de grande festa, era uma época de festividade ali. Você acha que eu vou tirar da carne, do pão e da água para dar para o filho de Jessé? Não, eu não vou fazer isso. Ele falou exatamente aquilo que ele era no coração. Ele era mau, ele não sabia ser agradecido. Nesta noite, será que eu estou falando com algum Nabal? Talvez você que esteja aí em casa, talvez você esteja se identificando com alguma situação assim, algum momento onde alguém precisou da sua ajuda e você virou as costas e você disse: eu não vou ajudar, e você podia ajudar. Ou quem sabe eu estou falando alguma nabaia, não é mesmo? Quem sabe eu estou falando com alguma nabaia que mesmo podendo fazer alguma coisa, não fez nada. O perigo estava ali espreitando, mas não fez nada. Nabal teve uma atitude totalmente errada, totalmente descontrolada, totalmente egoísta. Sabe aquela pessoa que se acha dono da verdade? Sabe aquela pessoa que acha que tudo que ela conseguiu sozinho? Quando na verdade nós sabemos que se não é Deus na nossa vida, nós nada temos. Que se não é o Senhor cuidando das nossas vidas, nós não temos capacidade nenhuma. Se o Senhor tira a mão dele de sobre nós, nós estamos perdidos. Nabal era esse homem que achava que tudo que ele tinha era por causa do seu próprio esforço, esquecendo-se que todo bem vem do Senhor, vem de Deus. E Nabal era um homem que ele conhecia o Senhor, sim. Conhecia no sentido de ouvir falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sua esposa era uma mulher exemplar. Nabal significa louco, insensato. Mas o nome de Abigail não significa isso, e nós vamos descobrir mais tarde o que significa. Como tem sido a sua atitude? E a pergunta também não é só para você que está me ouvindo nesta noite, a pergunta é para mim: qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido as minhas palavras? Quais têm sido? Tem sido atitudes de indiferença, atitudes de desdém, palavras que ferem, palavras que machucam. Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ele fez pouco do homem que tinha sido ungido como rei de Israel. Quem é esse filho de Jessé? É claro que ele não sabia que Davi tinha sido ungido como rei, mas muitas vezes nós corremos o risco de não abençoar a vida de pessoas que Deus nos envia, porque nós achamos que qualquer um, não merece. Quem é o filho de Jessé? Nesta noite eu quero perguntar a você: como você tem agido? Você tem agido com bondade? Neste tempo, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo,
Eu creio que uma das coisas que mais há necessidade no nosso coração é amor e bondade. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de muita dor ao redor de nós, com conhecidos, com amigos. Então, quando nós temos bondade e amor dentro do nosso coração, nós podemos abençoar a vida de outras pessoas. Eu não estou falando aqui de abençoar apenas com financeiro, não. Não é só financeiro que as pessoas precisam. Às vezes as pessoas nem precisam de nada financeiramente falando. Às vezes a pessoa precisa de um abraço. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra. Às vezes a pessoa só precisa de uma ligação sua para você perguntar para ela como é que você está nesse tempo. E às vezes nós estamos tão ocupados, tão embaraçados com as nossas coisas que nós esquecemos que nós precisamos demonstrar amor, que nós precisamos ter o nosso coração diferenciado. Bondade é fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5. E neste tempo que nós estamos vivendo, nós necessitamos de demonstrar a bondade para com a nossa família, para com os nossos filhos, para com o esposo, esposa, para com os vizinhos, para com as pessoas que estão ao nosso redor, para com a pastora, para com o pastor, para com os seus irmãos na fé. Será que nós temos ligado para saber como é que você está? Você está bem? Será que nós temos nos preocupado? Será que eu dou valor, como membro da igreja, a todo o esforço que tem sido feito para manter esse lugar aqui aberto? Será que eu tenho dado valor realmente? Então, que neste tempo, o nosso coração não seja como o coração de Nabal, maligno e mau em tudo que ele fazia, mas que o nosso coração tenha esse diferencial. A palavra de Deus diz lá em Mateus 7,12, diz assim: trate os outros como você quer ser tratado. Em outras palavras, tudo aquilo que você quiser que façam por você, faça você pelo outro. E neste tempo, quando nós estamos todos trancados dentro da nossa casa, o serviço da casa aumentou, o trabalho da casa aumentou, as pessoas estão juntas 24 horas por dia, o tempo todo. E às vezes eu quero ser muito bem tratado, mas às vezes eu não estou fazendo por ele aquilo que eu gostaria de receber para mim. Eu não estou fazendo pelo filho, pelo esposo, pela esposa, pelo pai, pela mãe, aquilo que eu gostaria que eles fizessem por mim. Eu estou cobrando sim, mas eu não estou disponibilizando a bondade do Senhor, o amor do Senhor. Eu quero contar a vocês uma história que fala um pouquinho sobre isso. Aqui Nabal, ele não entendeu que ele fazendo o que fez, negando a ajudar os servos de Davi, ele estava colocando em risco a família dele. Ele não entendeu e ele não se preocupou com isso. Ele não se preocupou que os homens de Davi eram 600 e eram homens de guerra, que já tinham, né? No domingo passado a pastora ainda pregou sobre uma situação que Davi e os seus homens foram para uma batalha e venceram a batalha. Ele não se preocupou com nada disso. Ele simplesmente falou o que ele achava, o que ele pensava e se negou a ajudar. E eu quero contar para vocês a história, se a Débora puder lançar ali a figura que eu pedi para ela. Essa história é uma história verdadeira, ela não é uma história inventada. É uma história que eu li no livro Deus Trabalha no Turno da Noite, de Ron Mel. Se você quiser ler, eu indico, eu já estou lendo pela segunda vez, é maravilhoso. E essa história é a história de um pregador batista, cujo nome era Roy Angel, né? Viu como eu sei falar inglês? Ele era um pregador batista na década de 40. Olha que coisa mais linda, você já deve ter visto o filme, né? Ele era um pregador batista, e pregador, não por ser batista, mas por ser pregador, ele não era rico. Ele era apenas um pregador. Como muitos pregadores, vivendo talvez do salário da igreja, ou talvez sem salário, que muitos nem salário têm, não é mesmo? Mas o irmão dele, o irmão mais velho dos Angel, ele tinha um terreno no lugar certo, que era lá no Texas, e ele tinha, descobriram no terreno
homem, nas terras deste homem, poço de petróleo. Então, da noite por dia, ele ficou multimilionário. O irmão do pregador, não o pregador. E então, perto de um dos natais, o irmão dele deu um carro desse para ele, para o pregador. Olha que coisa mais linda, né? Você pode imaginar, eu pedi para colocar porque eu não tinha ideia de carro, mas você pode imaginar se fosse hoje, né, o carro mais bonito de hoje em dia. Eu não sei qual que é, porque eu não conheço carro, né? É uma luta quando eu pego o Uber, porque eu nunca sei que carro que é que está chegando para me pegar. É uma luta, eu vou só pela cor. Mas ele ganhou um carro desse. E daí esse pregador, como não tinha como guardar, ele morava, acho que num prédio, não tinha garagem, e lá fora a maioria dos prédios de moradores não tem garagem. Na Espanha, por exemplo, os carros ficam tudo na rua. Na Inglaterra também, é tudo na rua, não tem, é muito raro alguém que tenha um espaço de garagem lá. Só ricos e muito ricos mesmo. A maioria o carro fica na rua mesmo. O dia que eu cheguei lá na casa do meu sobrinho, ele me deixou na porta do apartamento e ele foi procurar um lugar para estacionar, isso na Espanha. E ele não volta, eu subi, eu entrei e eles não voltam. Eu digo, será que eles foram fazer um lanche? Será que eles foram comer uma pizza e deixou eu aqui? Porque de tanto que eles demoraram para voltar, porque não achava lugar para estacionar o dito carro. E esse pregador também foi assim. E então ele, para guardar uma joia dessa, não é mesmo? Ele alugava uma garagem e lá ele deixava aos cuidados do garagista, né, cuidando do carrão dele. Um certo dia ele chegou lá e tinha um menino, um rapazinho, olhando na janela do carro, olhando lá para dentro. E ele chega para o menino, cumprimenta o menino, aí o menino vira para ele e disse, patrão, esse carro é seu? Ele disse, esse carro é meu. O pregador fala. Daí ele disse, quanto custou? Ele disse, não sei quanto custou esse carro, não tenho ideia de quanto custa. Aí o menino disse assim, então você é o dono do carro e você não sabe quanto custa o carro? Ele disse, não, eu não sei porque eu ganhei do meu irmão. Ah, você ganhou do seu irmão? Eu queria. Aí o pastor já pensou, né? O pregador disse, já sei o que ele vai falar. Eu queria ter um irmão assim. Não é o que você falaria? Às vezes a gente já não brincou. Eu queria ter um irmão assim. Eu queria ter uma mãe assim. Você já não brincou assim? Eu já brinquei. Eu queria. Mas sabe o que o menininho falou? Eu queria ser um irmão assim. E o pregador ficou abismado com aquilo. E como naquela época era uma época mais tranquila, ele perguntou para o menino, você quer dar uma volta? E o menino disse, claro que eu quero. Então o menino entrou no carro, e o menino mexia no painel, e o menino tocava o banco aveludado do carro, totalmente entusiasmado, porque ele estava dando uma volta num carro de último tipo, um carro luxuosíssimo, e o menino estava muito feliz. E daqui a pouco o menino vira para ele e diz assim, escuta, tem problema da gente passar lá em casa? Eu moro aqui a algumas quadras daqui. Ele disse, não, vamos lá. E o menino foi. E o pastor novamente pensou que sabia o que o menino queria. Sabe, certo? Ele quer mostrar o carro para os amiguinhos, né? Seria normal, né, Júlia? A gente tá num carrão desse e mostrar para as amiguinhas, os amiguinhos. Mas quando ele chegou perto de um condomínio residencial, de uns prédios bem simples, ele disse, pode parar aqui. O senhor pode parar aqui? O senhor espera um pouquinho? Ele disse, tudo bem. E o menino desapareceu e entrou correndo pelo prédio e foi para lá. E o menino não volta, o menino não volta, o menino não volta. Ele começou a ficar incomodado ali, esperando. Até que ele desce do carro e ele resolve ir na portaria, na porta, né, na entrada daquele prédio mal iluminado, pobre. E ele vê então, primeiro ele vê um barulho na escada e duas perninhas, né? Ele não entendeu porque estava no ar as pernas, né? Não estava no chão. E ele não entendeu a princípio. Mas logo, daí um pouquinho, ele conseguiu ver que eram umas perninhas totalmente deformadas. E ele vê o menino chegando então, carregando uma outra criança. E então esse menino, ele chega, põe o seu irmão na calçada, era o irmão dele, deficiente, não andava. E ele trouxe aquele irmão com todo o sacrifício
E ele põe na calçada aquele irmãozinho dele. E ele diz assim: viu? Eu não te falei? Eu vou comprar um carro desse para você. Quando eu crescer, eu vou comprar um carro desse para você. Quer dizer, ele não queria ter, ele queria ser um irmão assim. Essa é a palavra do Senhor. Tudo aquilo que você quer para você, seja para o outro. Faça pelo outro. Como vencer crises na sua família? Nabal não entendeu que a atitude dele poderia provocar uma desgraça na família dele. Ele não se preocupou. Assim como existem muitas pessoas hoje que não estão nem um pouco preocupadas. E neste tempo, nessas ministrações que estaremos fazendo sobre famílias vitoriosas, uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção, que Deus chamou a minha atenção, enquanto preparava, é: tenha amor no seu coração, tenha empatia no seu coração, tenha bondade no seu coração. Se você não tem, então comece a buscar do Senhor, porque bondade é fruto do Espírito. Agora, se nós não tivermos o Espírito de Deus em nossas vidas, nós não teremos bondade em nossos corações. Então, a segunda lição é exatamente essa: você vai agir de acordo com aquilo que está no seu coração. Então, cuide do seu coração nesse tempo. Não permita que todas as suas razões passem por cima daquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, nos ordena a sermos. Eu queria ser um irmão assim. Quando eu li isso, eu disse: Senhor, eu quero ser um irmão assim. Eu quero ser. Talvez você olhe para a vida de alguns casais, e você tem alguns casais como exemplo na sua vida. Que você possa olhar para a vida de algum casal que você conheça e dizer: eu queria ser um casal assim, um marido assim, uma esposa assim, uma mãe assim. Copie aquilo que é bom, não aquilo que é ruim. Nabal não copiou do seu ascendente aquilo que era bom. Caleb tinha um espírito excelente, está escrito lá em Números. Nabal não copiou essa parte dele. Ele tinha um espírito maligno. Ele era mau e grosseiro em tudo aquilo que ele fazia. Que nessa noite nós não sejamos como Nabal. A terceira lição é: fique atento a todos os perigos que possam estar vindo contra a sua família. Não fique distraído. Deus sempre vai usar alguém para vir te alertar a respeito do perigo. Um dia a pastora ministrando numa palavra, ela diz assim que uma vez ela conheceu, e isso acontece muito com o pastor, né? Alguém que, quando ela foi aconselhar, ela disse: não, mas eu não quero. Eu não quero. Ou foi aconselhar a respeito dos filhos: não, dos meus filhos cuido eu. A respeito de casamento: não, aqui, não se mete aqui, porque aqui é comigo e com meu marido, não se mete aqui. Às vezes, Deus está te dando um aviso através de alguém e você não está dando ouvidos. Vamos ver lá, um moço chegou para Abigail, um servo, e ele disse para ela o que ia acontecer. Ele disse assim: olha, sabe o que aconteceu? Davi mandou uns homens aqui para pedir comida para Nabal, mas ele botou todo mundo para correr, disse que não ia ajudar não. Agora veja o que você pode fazer. Talvez nessa noite Deus esteja falando no seu coração: olha, existe perigo nessa área aqui na tua família. Agora cabe a você, a mim, dar ouvidos ou não. Cabe a você dar ouvidos ou não. Este moço foi falar com Abigail. Abigail, ela poderia não ter dado ouvidos, mas ela disse: opa,
a minha família está correndo perigo, correndo risco, risco iminente de destruição, porque o moço falou, a sentença já está dada. Provavelmente o moço já tinha ouvido alguma coisa a respeito, não é mesmo? Porque ele era um empregado. Enquanto o patrão estava lá fazendo festa, ele era um empregado, um servo da casa. Quando os moços de Davi voltaram para trás, talvez ele já tinha ouvido algum comentário, porque ele vai até Abigail e fala, olha, vê o que você pode fazer. Isso daí está escrito lá conforme nós lemos, no versículo 17, ó. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Quem sabe, algum dia, o seu pai ou a sua mãe chegou para você e disse, opa, esse caminho que você está indo aí é um caminho de destruição. E você não quis dar ouvidos. Quem sabe, seu esposo ou sua esposa chegou para você e disse, opa, esse caminho aí vai destruir a nossa família. E você não quis dar ouvidos. Nesta noite, existe uma escolha que você pode fazer. Ou você pode ser Nabal, ou você pode ser Abigail. Abigail tomou uma posição. Ela prestou atenção. Fique atento, é a terceira lição, aos perigos que a sua família está correndo. Veja o exemplo de Abigail. Quando ela ouviu, o versículo 18 diz assim, ó. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães e vai lá um monte de coisa que ela pegou na narração ali. Abigail, ela poderia pensar assim, bem, problema do meu marido. Se ele não fez nada, eu é que não vou fazer. Às vezes as pessoas pensam assim, não, ele que é o chefe. Só que, meus amados irmãos, quando a sua família está correndo risco, a palavra de Deus diz que foi dado a nós, mulheres, a tarefa de construir, de edificar. Se a sua família está correndo risco, vamos à luta, vamos construir, vamos edificar, vamos resolver o problema. Abigail tinha um problema ali. E o problema ali é que a família dela toda ia ser exterminada. E quando o moço fala para ela, ela já corre para tomar uma posição, ela não fica parada. A quarta lição é não queira ser dono da verdade. Dê atenção aos avisos. A palavra de Deus diz assim que na multidão de conselheiros há segurança. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Quantas pessoas que agem dessa maneira? Os outros estão chegando, homens de Deus, mulheres de Deus, servos do Senhor estão chegando e dizendo, olha, não anda por esse caminho, porque esse caminho vai dar destruição para a tua família. E você não está dando ouvidos. Dê atenção aos sinais, dê atenção aos avisos que as pessoas estão te dando. Na multidão de conselheiros há segurança. A quinta lição é tome uma posição, uma atitude. A sua luta não é contra Nabal. A sua luta não é contra as coisas que ele está fazendo de errado. A sua luta é contra o inimigo que está vindo invadir a sua família e destruir. Havia um decreto de destruição. Nesse tempo, meus amados irmãos, há um decreto de destruição às famílias. Vigorando aí. Há um decreto. Talvez na sua casa o que esteja ameaçando destruir a sua família seja algo que a gente gosta tanto, que é a mídia, o celular, o WhatsApp, o Face, o Insta, eu não sei. Teve uma época na minha casa que o inimigo que ia destruir a vida da minha filha era exatamente um celular. Porque ela tinha um celular e ela tinha total liberdade. Então ela queria namorar com 13 anos de idade. E queria que a gente apoiasse o namoro dela com 13 anos de idade. Eu disse, não, você não vai namorar. Você não tem idade para namorar. Não, eu vou falar com o pai. Não vai falar com o pai coisa nenhuma, porque você não tem idade para namorar e não vai namorar. E dá cá o celular. Ai, mas doeu? Doeu tirar o celular dela, mas tiramos o celular. E ela mudou o caminho, porque se ela não tivesse mudado o caminho, hoje ela já estaria com um filho no braço. Porque o menino, que era o grande amor da vida dela, já tem um filho.
tem a idade dela. Hoje ela está com 20 anos. Ela teria destruído a vida dela. Mas o aviso veio. E nós temos que dar atenção aos avisos quando eles chegam. Às vezes o que vai destruir o teu casamento não é uma outra pessoa que vai entrar no relacionamento. Às vezes é apenas um celular, porque você não tem tempo para nada além de ficar no celular. Quem sabe você fica curtindo coisas que nem é para você curtir. Eu não sei. Eu estou dizendo que nesses dias de hoje existem coisas tão pequenas que podem e têm sido destruidor de lares e de vidas e de famílias. Eu estou dizendo que é para você e para mim ficar atento. Não pense você que Deus não falou ao meu coração quando estava preparando essa palavra. Eu disse: Deus, a palavra passa primeiro por mim. Senhor, sonda o meu coração. Nesta noite que você possa dizer: Senhor, sonda o meu coração, a minha vida. Tem alguma coisa que está colocando a minha família em risco? Eu estou fazendo alguma coisa que tem desagradado o teu coração e está colocando o bem-estar da minha família em risco? Aí a gente pode viajar um pouco, né, irmãos? E pensar em família não apenas como família, pai, mãe, filhos, irmãos. Nós podemos viajar um pouquinho, pensar um pouquinho em família espiritual. Será que o que eu estou fazendo está colocando a vida do meu irmão em risco? Será que eu não estou abrindo portas para o inimigo entrar e vir destruir a vida de algum irmão meu em Cristo Jesus? Será que as minhas atitudes, mediante a mídia, não está colocando a vida do meu irmão em risco? Ah, não dá nada, pastora. Ah, nós vivemos em um outro tempo. Tudo é normal, tudo é permitido. Existem princípios que nós temos que seguir, meus queridos irmãos. E contra esses princípios não há negociação, não há. Nabal era mau em tudo aquilo que ele fazia. Abigail tinha um outro coração. Vendo o perigo iminente de destruição, conforme o servo havia falado, ela toma uma posição, ela toma uma atitude. A luta não é com quem causou o perigo. Nabal causou tudo aquilo, mas a tua luta não é contra ele. Às vezes você diz assim: não, mas eu já estou cansada de lutar. Mas a tua luta não é contra ele ou contra ela. A tua luta é contra o inimigo que está querendo destruir. O inimigo, a destruição, está a caminho. A tua luta é contra a destruição, não contra quem fez a coisa errada naquele momento ali. Não é contra ele que você tem que lutar. É interessante que Abigail, ela toma uma atitude de posição, porque naquela época, irmãos, a mulher, ela não tinha toda essa independência que nós temos hoje em dia, não é mesmo? Não tinha. Mas ela toma uma posição, ela sai de mansinho, ela sai quietinho, com bastante pressa, mas sem falar nada. Ela só fala com os servos. Ela pega lá, segundo o versículo 18, ela pega a toda pressa, sem demorar, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos. E pôs tudo sobre jumentos e disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Ela pega tudo aquilo. Quer dizer, tudo aquilo não, muito mais do que eles tinham pedido, né? Eles pediram qualquer coisa, mas ela é generosa, ela vai além. Ela pega um monte de comida, um monte de alimento, põe tudo em cima do jumento e vamos lá. Vamos ver se a gente consegue reverter essa situação. Ela não brigou, ela não discutiu, ela não falou que ele era mau. Nós é que estamos falando aqui conforme, mas ela não falou nada. Ela saiu de fininho e ela foi resolver o problema. E você? Já identificou o seu problema? O problema de Abigail era que eles queriam comida, os servos de Davi, e o marido dela se negou a dar. E então eles estavam correndo risco, porque Davi tinha dito: não vai ficar nenhum do sexo masculino, vão matar todo mundo. Não vai ficar um para contar a história. Já tinha determinado e eles já tinham até saído. Ela foi pelo caminho e encontrou-se com ele no caminho. Quando ela encontra-se com ele, ela toma uma atitude, ela não vai lá e ela não diz assim: olha,
o meu marido, ele não vale nada, o meu marido é um traia. Não, ela desce do jumento que ela estava, ela se prostra na frente de Davi e ela pega para ela uma culpa que não era dela. Sabe, meus amados irmãos, na frente da honra, vai a humildade. A pastora citou esse versículo aqui hoje. Você só terá honra quando você for humilde. Muitas vezes, nas famílias, é necessário que a gente se humilhe. Ah, não, mas eu estou certo, ele está errado, ou eu estou certo, é ela que está errada. Nós não estamos aqui para discutir, a sua família está em risco. Nós não estamos aqui para discutir quem está certo e quem está errado. Nós estamos aqui para identificar um problema e trazer a solução para o problema. Não é identificar um problema e deixa rolar para ver o que vai dar. Não, identificou o problema, vamos tratar o problema. Vamos atrás da solução do problema. Foi o que Abigail fez. Abigail, então, ela chega lá, ela se prostra, ela se humilha. Versículo 23 e 24, olha o que está escrito. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, essa sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Quando eu falei no início que Nabal era de uma família que tinha conhecimento sim do Senhor, aqui está a prova, porque ele tinha uma esposa que tinha conhecimento, e quando um homem tem uma esposa dentro de casa que tem conhecimento do Altíssimo, a vida dele é influenciada, ou ele tem no mínimo conhecimento. Pode não ser influenciada se ele decidir continuar sendo mal, mas ele tem conhecimento. Na hora que o bicho pegar, ele vai correr para a esposa e vai dizer: pede oração lá na igreja por mim. É assim que acontece. Ele vai correr para a esposa e vai dizer: você não vai na igreja hoje? Se a esposa resolver que não vai na igreja, ele vai olhar para a esposa e dizer: ué, você não vai na igreja hoje não? É assim que acontece, irmãos. Mas Abigail, ela tomou posição, ela tomou atitude, e ela vai até Davi e ela se humilha. Sabe, a palavra de Deus diz assim, que aquele que se humilha, ele será exaltado. Se você se humilhar perante o Senhor, você será exaltado. É promessa do Senhor, aquele que se humilha será exaltado. E nós vamos ver no final da história aqui que ela é exaltada. Ela vai ser recompensada por tudo aquilo que ela fez. Ela detectou um problema, ela não ficou parada em casa, ela não ficou jogando a culpa no seu marido, ela tomou uma posição. E é isso que Deus quer que nós façamos. Detectou o problema? Corre atrás para resolver. Não fica esperando as coisas piorarem. As pessoas estão mandando avisos para você? Deus tem usado alguns servos do Senhor para falar com você em algumas áreas da sua vida? Que o perigo pode estar vindo? Que o que você tem feito pode trazer algumas destruições catastróficas para você? Não faça como Nabal. Porque você vai ver no final da mensagem o que aconteceu com Nabal e o que aconteceu com Abigail. Ela tomou uma posição. Ela leva 200 pães. Os servos tinham chegado pedindo qualquer coisa que você tiver na mão aí para matar a fome dos 600 homens de Davi. O Nabal disse: eu não vou dar da minha carne, da carne das ovelhas, do pão e da água. Ela pega 200 pães, ela pega 2 odres de vinho, ela pega grãos tostados, passas de figo, passas de uva, e ela põe tudo nos jumentos e leva para lá. Sabe, irmãos, o pão proporciona saciedade, proporciona alimento,
o pão é alimento e ele tira a fome. O odre de vinho, ele simboliza na Bíblia a alegria. Os grãos tostados é alimento também. A pasta de figo que ela leva, além de ser alimento, ele tinha propriedade curativa também. Na história de Ezequias, Deus manda Isaías falar com ele que é para ele pegar uma pasta de figos e colocar sobre uma ferida, um machucado que ele tinha, e ele ia ser curado, e ele foi realmente curado. Talvez dentro do seu lar, existe alguém que está negando alimento. Não quer dar nada. Não quer abrir mão de nada. Não quer dar nem pão, nem água, nada. As coisas básicas. E aqui nós podemos falar de, espiritualmente falando, porque alimento não é apenas alimento físico, mas alimento espiritual. Mas eu convido você nessa noite a ser como Abigail e ir além. Vá além. Seja extraordinário. Oferece muito mais. Não oferece só um pouquinho de pão. Leva logo 200. Não oferece só um pouquinho de vinho. Leva logo 2 odres. É um monte. Deus quer trabalhar em nossas famílias. E quando nós nos humilhamos e nós pegamos a culpa para nós, mesmo que não seja, chegamos diante de Deus, Senhor, sonda aqui meu coração, Senhor, o perigo está chegando aí, o que está acontecendo, Senhor? Isso é algo, meus amados irmãos, que a Bíblia toda, ela nos mostra isso. Jesus, quando estava morrendo na cruz do Calvário, ele olha para aquelas pessoas que o estavam crucificando, e o que ele fala? Ele diz assim: perdoa eles, eles não sabem o que faz. Estevão, quando estava morrendo apedrejado, ele olha e ele fala assim: olha, Senhor, não coloca esse pecado desse apedrejamento da minha vida sobre eles. E se ele não tivesse talvez orado assim, talvez nós não tivéssemos o maior escritor e o maior servo do Senhor de toda a Bíblia, que foi Paulo. Porque as vestes de Estevão estavam lá lançadas aos pés de Paulo, naquele dia do apedrejamento de Estevão. E ele disse: não lança sobre eles esse pecado. E Abigail fala a mesma coisa, que a culpa caia sobre mim. Eu não vi quando os moços chegaram lá. E nessa noite eu convido você a chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou disposta a me humilhar para que a minha família seja salva. Eu estou disposta a pagar o preço, eu estou disposta a pagar o preço para que a minha família seja salva. Eu estou disposto a dobrar o meu joelho e dizer: caia sobre mim a culpa. Agora, a bênção do Senhor, ela vem de maneira grandiosa, irmãos. Eu falo, e é algo que eu aprendi na minha adolescência. Um pastor sempre dizia isso: Deus não fica devedor a ninguém. Quando Deus ele nos chama a tomar posições diante de circunstâncias da nossa família, que nós precisamos de lutar, de proteger a nossa família, e nós nos humilhamos diante dele tomando uma posição, ele não fica devedor. Qual é o resultado? Abigail, por que Abigail ela agiu como agiu? Ela agiu porque o coração dela era diferente. Lá no início da leitura, nós lemos lá, ela era inteligente e bonita. Em outra tradução diz que ela era sensata. Ao passo que Nabal, ele era louco. Ele era um insensato. Ela era diferente de Nabal, ela tinha um outro coração. Então ela vai, a pessoa certa, ela intercede, ela se humilha, e Davi, ele dá para ela uma resposta. Essa resposta está no versículo, deixa eu achar aqui, o versículo 35 diz assim, então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Então ele desistiu de ir atacar a família de Abigail por causa da intervenção dela, por causa dela ter se humilhado, ter levado para eles as necessidades. Mas ele não desistiu, meus amados irmãos, porque ele recebeu lá 2 ovelhas preparadas, 200 pães. Não, ele desistiu
por causa da intervenção dessa mulher e da humildade dessa mulher. Ela não usou a beleza dela, ela não usou a influência dela, ela não usou a riqueza dela, ela simplesmente detectou o problema, ela foi lá, ela se humilhou, ela disse, olha, não dê atenção ao que o meu marido, ele falou, ele não sabe o que ele está falando, ele é louco, o nome dele já diz isso, porque o nome Nabal significa insensato, louco, e ela diz, o nome dele diz o que ele é, não dê atenção a isso, mas recai essa culpa sobre a tua serva. Quer dizer, caindo sobre ela, ela poderia dizer, me perdoa. E se Nabal tivesse voltado atrás, a história dele teria sido diferente, mas ele não voltou. Ele continuou com o coração endurecido e pior ainda. Quando ela chega de volta, Nabal estava lá na maior festa. Ele tinha feito um banquete, ele estava totalmente embriagado, festando. Ela não falou nada, nem A nem B. Ela simplesmente entrou, ficou quietinha. Talvez se fosse eu chegaria para ele, viu, seu idiota? Viu, seu tolo? Você poderia ter colocado toda a nossa família a perder. Como que você faz um negócio desse? Por que você não deu? Que diferença ia fazer para quem tem tantas ovelhas? Uma ovelha, duas ovelhas. Você está vendo? Eu levei as ovelhas, eu levei o vinho, eu fiz isso, fiz aquilo. E eu livrei a nossa família. Não, ela não falou nada. Ele estava bêbado. Quanta mulher destrói toda a sua casa porque quer discutir com quem está totalmente fora de juízo, fora da sua sintonia. Não só pela bebida, às vezes na hora da raiva, na hora da... simplesmente quer discutir. Gente, não se discute. Saia de fininho, saia de mansinho. É o melhor a se fazer. É o melhor. Ela chegou em casa, o marido estava lá todo alegrão, né, depois de um monte de vinho, e ela deixou o marido se acalmar, deixou o marido pegar no sono, que ele ia pegar no sono logo mesmo que ele estava bêbado. Aí no outro dia, ela pega e conta para ele o que aconteceu. Olha, aconteceu assim, assim, assim. Isso está lá na continuação, no versículo, aqui, ó. Ela não falou nada até o amanhecer, versículo 36. Pela manhã, o 37, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito e ele ficou como uma pedra. Vocês acham que após tudo o que Abigail contou para Nabal, olha, Nabal, a nossa família ela ia ser destruída, cara. E eu soube disso, eu fui, eu fiz isso, eu levei e tal. Ela não escondeu nada dele, o que ela fez. Se Nabal tivesse reconhecido e dito assim, puxa vida, eu preciso mudar de vida realmente, o meu coração é muito maligno. Você não acha que Deus teria mudado a sorte desse homem? Ele teria. Porque a palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Só que a palavra de Deus aqui diz que o coração dele amorteceu dentro do peito, ele ficou com o coração mais duro ainda, ficou como uma pedra. E a continuação diz, passado uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. O que você quer ser? O que você quer ser? Nabal? Ou você quer ser Abigail? Nabal, se puder colocar, Débora. Nabal é insensato, tolo. Abigail, louco. Abigail, o nome dela significa regozijo do pai, alegria do pai. O que você quer ser? A palavra de Deus diz assim que o filho louco, insensato é a tristeza do seu pai. Era o que Nabal era. A tristeza de Deus. Você quer ser o quê? A tristeza de Deus? Ou você quer ser Abigail? Regozijo do pai. A palavra de Deus diz também, lá em Provérbios, você sabe, o filho meu, e você alegrará o meu coração. Sim, o meu próprio. Nessa noite, nós temos duas escolhas. Ou nós somos Nabal, ou Nabaias, ou nós somos Abigail. Qual é a escolha que você faz? Talvez nessa noite Deus tenha te dado algum aviso. Deus tem me dado alguns avisos.
preparando essa palavra. E desde ontem já eu estou bem inquieta com alguns avisos que ele está me dando. Agora cabe a mim tomar a posição. Eu vou te dizer uma coisa. Ainda na primeira palavra aqui, que foi maravilhosa da pastora, Deus só confirmou. Deus tem me dado alguns avisos. Deus tem te dado alguns avisos? Deus tem usado alguém para te avisar alguma coisa? Nessa noite você faz a escolha. Eu não sei se você vai ter outra oportunidade. Eu não sei quanto tempo nós teremos oportunidades. Uma coisa eu sei. Deus tem estado aqui e Deus tem falado com a sua igreja. Isso não é de hoje. Deus sempre fala. Mais de uns meses para cá, Deus tem falado, tocado, é palavra em cima de palavra, nos chamando a tomar uma posição de vida. O tempo tem se abreviado. Uma das mensagens que eu preguei aqui, antes de começar a pandemia, acho que foi antes, que eu preguei sobre a figueira. E quando terminou, eu não sei quantos aqui estavam, mas eu falei, e se não der fruto? Lembram disso? Alguém estava aqui nesse dia? E se não der fruto? O próprio que cuidava, que é o viticultor. Pode cortar. Não dá fruto. Então Deus está nos chamando nessa noite a tomar posição, a realmente tomar uma posição de vida. Não há mais tempo para nós brincarmos de cristianismo. Não há mais tempo para nós brincarmos de igreja. Não há mais tempo para nós brincarmos com coisas tão sérias que é a nossa família, que são os nossos amados. Seja ela a família lá de casa, ou seja ela a família espiritual. É tempo de nós nos posicionarmos, amém? Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de orar com você. E eu gostaria de que você colocasse diante do Senhor agora aquilo que Deus falou ao seu coração. Não sei o que Deus falou, mas eu gostaria que você colocasse diante do Senhor. Eu vou orar e eu gostaria que você estivesse dizendo para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero mudanças. Eu quero ser Abigail. Eu não quero ser Nabal. Amém? Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Nós exaltamos o teu nome. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, neste tempo a tomarmos decisões, tomarmos posições. Pai amado, a dar ouvido, Senhor, aos avisos que estão chegando a respeito de inimigos que destroem, a respeito de destruição iminente em nossa família, em nossa casa, em nosso lar, na igreja. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a tomar posições neste tempo. Senhor, não nos deixe, Senhor, ficar alheios, ficar apáticos, ó Pai, diante das dificuldades, ó Pai, mas que nós, ó Pai, sejamos como Abigail, extraordinários, levando muito mais, levando, ó Pai amado, o alimento, levando a alegria, levando a cura para as nossas famílias. Senhor amado, que através das nossas, ó Pai, atitudes, nós possamos proporcionar tudo isso às nossas famílias. Fica conosco, fica com os teus filhos, com os nossos irmãos que nos acompanham, ó Pai, pela live, pela internet. Que a tua graça alcance a vida de cada um e que o Senhor nos ajude nesta noite, Senhor, a tomarmos posição e a fazermos aquilo que é correto, aquilo que agrada ao teu coração. Que nós sejamos para o Senhor regozijo, alegria para o Pai, e não sejamos insensatos, porque a loucura, o filho que não é sábio, ele é a tristeza para o seu pai. Obrigado por esse tempo, obrigado pela tua presença, em nome de Jesus.